Qual é o verdadeiro bem do homem? Como ele pode evitar todos esses males que ele vê no seu coração, os ódios, as angústias, as vaidades, na sua família, as brigas, as mesquinharias, na sociedade, na comunidade, a inflação, o desemprego, no mundo, as guerras, a fome? Ele precisa buscar a Deus, que é todo bem, que é a fonte de todo bem, que é em si mesmo todo bem e que vai nos dar todo bem. Vamos ver como é que é isso, vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade de Paz e Miel, e nós estamos aqui começando uma nova série, né? Nós já conhecemos a urgência da mensagem de Fátima, estão vendo os desafios para o cristão no século XXI, os tesouros da igreja, mas nós queremos começar essa série em busca do verdadeiro bem. Por quê? Porque nós vemos males terríveis à nossa volta. Nós vemos guerras, fome, nós vemos incompreensão humana, nós vemos as famílias sendo destruídas, nós vemos os estados totais, os estados invadindo as liberdades públicas, as liberdades pessoais, a liberdade de consciência, a liberdade de crença. Nós vemos a consciência humana indo aos piores males, com a liberação da morte de bebês no ventre materno, por exemplo. Nós vemos a relativização do conceito de família. Nós vemos o ser humano querer transformar em bem males terríveis. Nós vemos o avançar da pedofilia. Mas nós queremos o bem. No fundo, todos nós queremos o bem. Nós queremos o grande bem. Nossa Senhora em Fátima, nós sempre vamos recordar de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora em Fátima, ela nos mostra o pior de todos os males, que é o inferno. Mostra o quão terrível ele é, e as torturas, a sua eternidade, as penas dolorosíssimas, o fogo, a ausência de Deus, as dores a que as almas que lá se encontravam estavam submetidas, que é o mal que nós devemos evitar acima de tudo. E males deste mundo, guerra, fome, perseguições à igreja, sofrimento do Santo Padre, martírio dos bons, então mortes, que aparece na segunda e na terceira parte do Segredo. E os erros da Rússia, que são grandes males do nosso tempo, né, que são males, digamos assim, como um cume de males que atingem o nosso tempo. Mas nós queremos o bem. O ser humano tem em si o desejo do bem, a busca do bem, quer o amor, a santidade, a paz, a alegria, a benignidade, quer a concórdia, quer a paz, enfim, que as coisas deem certo, quer o progresso. Mas ainda assim, vive fazendo, como diz São Paulo, o mal que não quer. Então essa série vai ser nos socorrendo na doutrina da igreja, na doutrina social da igreja, na doutrina moral da igreja, a busca do verdadeiro bem. Para evitar esses males do nosso tempo, a busca do verdadeiro bem. E nós vamos dar alguns passos, nós vamos dando passos a cada vídeo para edificar essa busca do verdadeiro bem. Ok? Assim nós começamos. E eu queria começar com essa verdade de que o ser humano busca o bem. E da onde vem isso? E eu queria começar com o primeiro número do Catecismo da Igreja Católica, que ele diz assim: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Vou seguir mais um pouquinho. Por isso, sempre e em toda parte ele está próximo do homem, chama-o e ajuda a procurá-lo e a conhecê-lo com todas as suas forças. Bom, então vamos começar por aí, né? Quando nós dizemos que o homem ele busca o bem, bom, se Deus é infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, o que o homem busca é Deus. Quando o nosso coração ele quer paz, ele quer amor, ele quer concórdia, ele quer tranquilidade, ele quer benignidade, ele quer amor, ele quer Deus. E mais, bom, Deus era infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, mesmo antes de existir o universo. E num desígnio de pura bondade, cria esse universo e cria o ser humano como obra-prima desse universo, para tornar o homem participante da vida bem-aventurada do próprio Deus. Ele nos criou para que nós vivêssemos no bem dele. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que viviam em plenitude de amor, de bem, de bondade, chama o homem a estar na sintonia com essas pessoas da Trindade.
viver esse bem. Então, chama-o, ajuda a procurá-lo e a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Deus mesmo incita o homem a que busque a Deus e o sirva. Nós vimos Santo Agostinho, né? Fizemos um vídeo sobre Santo Agostinho. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Que é justamente isso. O tesouro da igreja. Nós buscamos a Deus. Nosso coração não encontra paz se não encontrar a Deus. Porque nós buscamos o bem, e o bem supremo é Deus. Vai dizer mais, e depois ele vai reiterar isso, nós vamos ver no catecismo. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a igreja. Então, já vai falar do pecado, como o pecado ele corrompeu toda a criação. Ele corrompeu a criação visível e a invisível. Então, nós vemos o mal, nós vemos as desordens morais, as desordens naturais, tudo isso como consequência do pecado. Eu recomendo aqueles que puderem, que revejam a nossa pequena série de 10 vídeos sobre o querigma, especialmente os 4 vídeos sobre o pecado e o pecado original. Esses 4 vídeos vão ajudar a compreender essa situação do nosso mundo decaído e é como que uma introdução para essa nossa série também da busca do verdadeiro bem. Não vale a pena nós repetirmos porque já está lá. Mas então convoca os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a igreja. Para tal enviou seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele por ele chama os homens a tornarem-se no Espírito Santo seus filhos adotivos e portanto herdeiros da sua vida bem-aventurada. Então está chamando todos e pelo Espírito Santo chama todos a serem seus filhos adotivos, a participar da sua vida bem-aventurada, a receberem este verdadeiro bem, este supremo bem, que é ele mesmo. Aí o catecismo vai falar que ele mandou os apóstolos para chamar, e que alguns vêm realmente adentrar na igreja, e que é a sua família, então participar dessa missão também. O catecismo também diz, no número 27, vai reiterar isso que nós chamávamos a atenção de uma outra forma, dizendo assim: o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Então, é isso, né? O ser humano ele busca o bem, mas esse desejo de busca do bem, ele é porque o bem ele só vai encontrar em Deus. Então, o desejo de bem que Deus coloca no nosso coração é um desejo de busca do próprio Deus, que só nele nós vamos ter, encontrar e viver o verdadeiro bem. Aí o catecismo cita um trecho da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, muito bela, que diz o seguinte. Aqui até não me lembro se é Gaudium et Spes ou é Lumen Gentium, mas é do Concílio Vaticano II. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o início da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe é porque foi criado por Deus por amor, e é por ele, e por amor, constantemente conservado. Nem pode viver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente este amor e não se entregar ao seu Criador. Então, Deus chama. A principal dignidade do ser humano, que aqui eu me lembro que o documento vai citando diversas razões da dignidade do ser humano, mas aí ele coloca a mais sublime, ele pode colocar a liberdade, a razão e tal, mas a principal é a vocação à comunhão com Deus. O ser humano, diferentemente de todos os objetos da criação, todos os outros, ele é chamado a entrar em comunhão com Deus. E só o ser humano é capaz disso. Tá? Então ele é chamado a dialogar, a se aproximar de Deus. E se entregando a ele é que vai viver essa verdade, essa felicidade a que ele é chamado. No outro número do catecismo ele diz o seguinte: as bem-aventuranças, quando Jesus diz lá, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e assim por diante, respondem ao desejo natural de felicidade. O ser humano quer ser bem-aventurado, ele quer ser feliz. Este desejo é de origem divina. Deus opôs no coração do homem para o atrair para si. O único que pode satisfazer, esse desejo de felicidade e bem é o próprio Deus. Então, por isso que Deus coloca esse desejo no coração do homem para que ele, Deus, o possa satisfazer. Então é isso aí, é em busca do verdadeiro bem. Isso está escrito no nosso coração, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque várias coisas nos desviam desse chamado a encontrar Deus. Por isso que há tantos males à nossa volta. Por isso que nós vemos e à nossa volta nos colocam tantos males. E esses males, eles vão estar
fundamentalmente em o ser humano buscar um bem que não seja em Deus. Buscar uma plenitude, uma bondade, uma verdade que não estejam em Deus. Porque Deus é o verdadeiro bem. Se o que está fora dele, o que está contra ele, o que contraria o seu desejo para o homem, para o ser humano, o seu desejo na ordem da criação, é o mal. E o mal vai gerar o mal. Vai gerar males. O pecado, a origem da palavra pecado, quer dizer errar o alvo. E o pecado, ele é isso. Então a pessoa, ele quer o bem, mas ele erra. O que seria o bem? E ele busca o mal. Porque ele busca sem Deus, fora de Deus, contra Deus. É isso que nós vemos na nossa sociedade. É isso que nós vemos no nosso coração. Às vezes, nós erramos no nosso coração a busca do bem, a busca da verdade e caímos no mal. Porque o ser humano não é a fonte, portanto, do bem. Não é o ser humano que determina o bem. Diz, o bem é esse, então vou fazer isso. Não. O ser humano, ele tem essa tendência, ele recebeu de Deus esse desejo do bem, esse ser incitado ao bem, mas ele não é a fonte do bem a que ele é chamado. Ele precisa perceber, reconhecer o bem. Mas ele não é a fonte, ele não determina esse bem. O Papa São João Paulo II escreveu uma carta encíclica Veritatis Splendor, na qual ele faz uma ampla reflexão sobre a doutrina moral, a moralidade dos atos, os atos humanos e a moralidade dos atos humanos, o bem e o mal. E ele vai dizer que na consciência humana, o homem encontra uma voz, um chamado, uma lei, que ele é anterior e superior, que ele não deu a si mesmo, mas que ele, isso é uma citação da Gaudium Spes, mas que ele é chamado a ouvir e a obedecer. Que é a lei moral natural, que Deus coloca no coração do homem. Mas que não é o ser humano a fonte, que a fonte é Deus. E a grande coisa é que o ser humano, muitas vezes, ele não quer reconhecer essa lei natural. Ele não quer reconhecer que ele não é a fonte, que ele não pode determinar o bem. Quer ele determinar o bem e o mal. Em voltar aos nossos vídeos do pecado original, vai ver detalhadamente como o pecado original é isso. Não querer fazer a vontade de Deus, não querer aceitar que Deus que sabe o que é bom e o que é mal, é Ele que determina e que contrariá-lo vai gerar um mal. Eva acredita que comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, como lhe disse a serpente, isso seria um bem. Nisso ela desconfia, ela nega veracidade à palavra que Deus tinha dito e passa a crer naquilo que ela acredita naquele momento, mas que é contrário ao que Deus havia falado. E daí surgem todos os males. E daí surgem os males na nossa sociedade. As disputas nas famílias, as brigas dos casais nas famílias, entre pais e filhos, as contrariedades nas comunidades, as guerras entre as nações, a fome, a exploração, a maldade, tudo daí decorre. E todo bem passa necessariamente por buscar verdadeiramente a Deus e buscar verdadeiramente a lei moral, o bem que Ele dá, que Ele diz, que Ele orienta, que Ele indica, os seus mandamentos. Enfim. E não só as leis, mas a própria realidade, como Ele a fez. Uma grande tentação do ser humano é querer que a realidade fosse diferente do que ela é, que o próprio ser humano determinasse a realidade, que as coisas fossem diferentes. Se eu fizesse X, X não fosse mal. Queria que o X que eu fizesse fosse bom, mas ele é mal. Então, mas é a realidade, queria que a realidade fosse diferente. Enquanto desejo, pode ser bom, mas enquanto rebeldia e ação contra a realidade, é sempre mal. Isso é um gnosticismo. Achar que se pode corrigir a realidade que foi dada e feita por Deus. E aí estão os males. Não reconhecer a realidade de Deus, não reconhecer as suas leis, não reconhecer os limites, que as coisas são assim. Ok? Aqui nós começamos, em busca do verdadeiro bem, para evitar os piores males. Começamos esse primeiro vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, nós vamos nos aprofundar ainda, comente, conheça os nossos outros vídeos. Deus abençoe a todos e até a próxima.